O cheiro de café expresso e couro tornou-se o oxigênio de Vivian Hart há 4 anos. Ela o respira todos os dias dentro do escritório com piso de mármore no 15º andar da Blackwood Tower, de onde se tem uma vista de toda Manhattan, como se a cidade inteira não fosse mais do que um tabuleiro de xadrez. Atrás daquela porta de vidro fosco, sua silhueta, Marcus Blackwood, está ao telefone. Uma mão corta o ar. Sua voz é baixa, sem pressa e afiada como uma lâmina. Até mesmo sua sombra faz as pessoas abaixarem a cabeça. 4 anos, 48 meses, em que Vivian organizou reuniões que nunca aparecem em nenhuma agenda. Memorizou todas as saídas de emergência em todos os prédios, rezando para nunca ter que usá-las. Guardou segredos que poderiam reduzir a cinzas as dinastias mais poderosas de Nova York em uma única noite. O conglomerado imobiliário que ele dirige não é tão limpo quanto a fachada glamourosa desta torre de 50 andares sugere. E Vivian sabe de tudo. Cada número, cada nome, cada segredo escondido no armário. Mas ela permanece em silêncio porque esse é o seu trabalho. Assistente pessoal de Marcus Blackwood. Invisível, eficiente e, como ele uma vez lhe disse, insubstituível. A porta se abre sem aviso. Marcus caminha em direção à mesa. Ele não olha para ela. Nem uma vez, nem um olhar. Mas sua voz corta o silêncio com a precisão do bisturi de um cirurgião. Hoje à noite você vem comigo. Vivian fica completamente imóvel. 4 anos. 4 anos sempre ficando 2 passos atrás dele, segurando o telefone, observando o perigo, invisível em um vestido preto, misturando-se à escuridão de galas milionárias. Nunca, nem uma vez, Marcus Blackwood pediu que ela aparecesse como algo além da sombra muda atrás dele. Não acho que isso não é uma pergunta. Sua voz é calma, mas Vivian ouve o aço por trás dela. Ela aprendeu a ler os menores movimentos naquele rosto indecifrável. A maneira como seu maxilar se contrai quando ele está calculando o risco. A maneira como seus olhos se estreitam ligeiramente quando alguém acaba de assinar sua própria sentença de morte sem nem mesmo saber. 4 anos estudando um homem que nunca deixa o mundo ver nada a tornaram fluente na linguagem do silêncio. Então ele se vira, olha para ela, olha de verdade. Olhos da cor das nuvens de tempestade sobre Manhattan, frios, profundos e completamente indecifráveis. Solte o cabelo hoje à noite, Vivian. Um batimento cardíaco para. Você sempre usa ele preso. 4 anos. 4 anos usando-o preso e arrumado. Tão profissional que beira o severo. E ele percebeu quantos detalhes sobre ela foram armazenados dentro daquela mente calculista. Detalhes que ela nunca percebeu que ele estava observando. Sim, Sr. Blackwood. Vivian se vira. Ela caminha em direção à porta, mas a voz dele a detém no limiar. Vivian. Ela olha para trás. Marcus está observando-a. E pela primeira vez em 4 anos, há algo diferente naqueles olhos cinzentos. Algo que faz seu coração parar. Esta noite será diferente. Fique perto de mim. Parece uma proteção. Parece um aviso vindo de Marcus Blackwood, o chefão mais poderoso de Nova York. É sempre as duas coisas. E Vivian não sabe que esta noite mudará tudo. O que acontecerá naquela noite fatídica? Clique em curtir se quiser saber a resposta. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que adore histórias cheias de emoção. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte. Aquela tarde passou num turbilhão de preparativos. Vivian estava em frente ao espelho dentro de uma boutique de moda de luxo onde nunca se atrevera a entrar antes. Um lugar onde um único vestido custava tanto quanto o seu salário mensal. A vendedora, no momento em que reconheceu o cartão de crédito corporativo da Blackwood, tratou Vivian como se ela fosse importante, como se pertencesse àquele lugar. Vivian escolheu um vestido azul escuro, elegante, mas discreto, com um decote que mantinha a profissionalidade, mas era inconfundivelmente feminino. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. 4 anos antes, em seu primeiro dia de trabalho, ela usava um terno cinza e sapatilhas práticas. Marcus olhou para ela uma vez e disse, "Você serve." Ela passou a semana inteira depois disso se perguntando o que exatamente ela faria e em que exatamente ela havia se metido. O anúncio de emprego na época era deliberadamente vago. Assistente pessoal de um empresário de alto escalão. Descrição absoluta exigida. Ela precisava de dinheiro. Sua irmã mais nova, Sophie, tinha acabado de entrar na faculdade e seus pais tinham falecido. Vivian disse a si mesma que seria apenas temporário, até encontrar algo melhor. 4 anos depois, ela ainda estava ali e tinha parado de procurar algo melhor, porque não havia nada que pudesse ser melhor do que aquilo. Vivian afundou na cadeira do provador,
com o vestido azul escuro pendurado no braço, e as lembranças surgiram como uma maré. Quando ela tinha 15 anos, seu pai foi embora, deixando para trás uma montanha de dívidas e uma promessa vazia de que voltaria. Ele nunca voltou. Quando ela tinha 17 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio avançado. Seu pequeno trailer nos arredores de Nova Jersey se tornou uma prisão de doença e desespero. Vivian ainda se lembrava do cheiro de desinfetante, do ritmo constante do respirador e dos olhos de sua mãe ficando cada vez mais vazios a cada dia. Ela tinha 3 empregos ao mesmo tempo. Servia mesas durante o dia, fazia limpeza à noite e digitava documentos por encomenda nas raras horas que lhe sobravam, apenas para pagar os remédios e manter Sophie na escola. Quando tinha 19 anos, sua mãe faleceu. Vivian ficou ao lado da cama do hospital, segurando aquela mão magra, já fria, pela última vez. Sophie, com apenas 13 anos na época, chorava incontrolavelmente ao seu lado. E Vivian, ela não podia chorar porque daquele momento em diante ela era tudo o que Sophia tinha deixado neste mundo. Elas enterraram a mãe em um pequeno cemitério, sob a lápide mais barata que Vivian podia pagar. Ela ficou ali, segurando a mão de Sophie e jurando que não importasse o que tivesse que fazer, daria à irmã uma vida melhor. Uma vida em que Sophie não acordaria todas as manhãs preocupada com a conta de luz ou o aluguel. A dívida médica da mãe pesava sobre os ombros de Vivian como uma laje de pedra. Centenas de milhares de dólares que ela sabia que nunca conseguiria pagar se continuasse trabalhando em empregos comuns. Então, quando viu aquele anúncio com um salário 5 vezes maior do que qualquer coisa que já havia ganhado, não fez muitas perguntas. Ela não queria saber. Ela só precisava do dinheiro, e Marcus Blackwood lhe deu. Agora, sentada nessa boutique luxuosa, Vivian olhou para o vestido em suas mãos e se perguntou o quanto ela havia mudado desde a garota do parque de trailers que costumava ser. Ela havia pago quase toda a dívida. Sophie estava no 3º ano da Universidade de Columbia, estudando medicina com uma bolsa parcial, e Vivian discretamente cobria o restante. Sua irmã não sabia de onde vinha o dinheiro. Ela não sabia o que sua irmã fazia, e Vivian queria que continuasse assim. Vivian se levantou e se olhou no espelho uma última vez. A mulher que a fitava tinha cabelos castanhos escuros que caíam sobre os ombros, olhos verdes profundos e pele pálida por causa das muitas noites em claro no escritório. Mas hoje seria diferente. Marcus havia dito que esta noite seria diferente. E pela primeira vez em 4 anos, Vivian se permitiu ter esperança de que talvez, apenas talvez, ela não fosse apenas uma sombra invisível para ele. Às 9h30 daquela noite, Vivian chegou ao escritório. Ela passou a tarde inteira se arrumando, aplicando a maquiagem com a mesma precisão que normalmente reservava para organizar a agenda de Marcus. Seu cabelo castanho escuro caía solto sobre os ombros, levemente ondulado, em vez de preso no coque severo de sempre. O vestido azul escuro seguia as linhas de seu corpo, elegante e modesto, mas ainda assim a fazia parecer uma pessoa completamente diferente. Frank, o motorista e guarda-costas, foi o primeiro a vê-la. Ele parou no meio do saguão, com os olhos arregalados. Madonna, murmurou ele em italiano. Um hábito de seus anos trabalhando para famílias poderosas. O chefe, Will. Will o quê? A voz de Marcus interrompeu vinda da direção do elevador. Ele saiu e, pela primeira vez em 4 anos, Vivian viu algo que nunca imaginou que testemunharia. Marcus Blackwood parou abruptamente, apenas por um momento. Um único instante em que seus passos se detiveram. Seus olhos cinzentos encontraram os verdes dela. E algo mudou na expressão que normalmente era fria como gelo. Então desapareceu tão rápido que Vivian quase pensou que tinha imaginado. Seu rosto voltou ao controle familiar, mas seu olhar permaneceu nela por mais tempo do que o normal. Você está pronta? Disse ele. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vivian assentiu, sem confiar em sua voz naquele momento. Marcus se aproximou dela e o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Ele estendeu o braço, um gesto convidativo, como o cavalheiro dos filmes clássicos que sua mãe adorava. Vivian colocou a mão no braço dele, sentindo o tecido caro do smoking sob os dedos, o calor que emanava do corpo dele ao seu lado. Eles já haviam estado próximos antes, em elevadores apertados, no banco de trás de um carro durante negociações tensas. No escritório dele, tarde da noite, quando eram os 2 últimos ainda trabalhando. Mas essa era a primeira vez que a proximidade era deliberada, tinha significado. Durante todo o trajeto até a gala, eles ficaram sentados em silêncio. Marcus olhou pela janela, as luzes da rua de Manhattan deslizando por seu rosto em traços fugazes. Seu telefone vibrou várias vezes,
Mas ele não atendeu. Apenas continuou observando a escuridão além do vidro. Vivian queria perguntar o que ele estava pensando. Por que aquela noite era diferente? Por que aquela noite era importante? Mas ela havia aprendido quando falar e quando ficar calada. A magnífica mansão Hartwell, com sua arquitetura barroca e murais renascentistas, erguia-se diante deles, transformada para esta noite em um playground para a elite mais poderosa de Nova York. Eles subiram juntos os degraus de mármore, sob flashes de câmeras, e Vivian sentiu o peso dos olhares curiosos. Marcus Blackwood raramente levava alguém a eventos como este. Pela manhã, os rumores estariam por toda parte. Lá dentro, o champanhe corria como água. Lustres de cristal banhavam tudo com uma luz dourada e acolhedora. Vivian reconheceu rostos dos jornais e dos arquivos confidenciais que havia lido. Políticos, empresários, advogados, as figuras respeitáveis do submundo de Nova York, todos reunidos em uma sala. 3 anos antes, em seu segundo baile de gala, uma mulher com um vestido valentino vermelho perguntou a Marcus se Vivian era sua namorada. Ele olhou para ela com a expressão que costumava usar antes de destruir o império empresarial de alguém e disse: Vivian vale muito mais do que isso. Ela é insubstituível. A mulher forçou um sorriso e se afastou. Vivian ficou ali, sentindo-se ao mesmo tempo elevada e rebaixada, imaginando o que significava ser insubstituível para um homem que tratava todas como peças decorativas. Mas naquela noite, enquanto Marcus a conduzia para o centro da sala, com o braço ainda firme contra o dela, Vivian sentiu algo diferente. A maneira como ele se aproximou mais do que o normal, a maneira como os homens mais poderosos da sala acenavam para ela em vez de olharem através dela como se ela não existisse. A maneira como Marcus a apresentou, não como minha assistente, mas simplesmente como Vivian. Talvez, apenas talvez, naquela noite ela não fosse mais invisível. A noite se desenrolou com uma cortesia tão refinada que parecia sufocante. Marcus conduziu Vivian pela sala, apresentando-a a pessoas cujos nomes ela sabia de cor, graças aos arquivos confidenciais. Os homens sorriam para ela enquanto calculavam silenciosamente o quanto ela valia para os negócios de Marcus. As mulheres em seus vestidos caros a examinavam com curiosidade misturada com inveja. Vivian desempenhou seu papel perfeitamente. Charmosa, mas discreta, inteligente, mas modesta. 4 anos observando Marcus navegar por essas águas perigosas lhe ensinaram a dança do poder. Ela sabia quando falar, quando ficar em silêncio, quando sorrir, como se não soubesse como metade das pessoas naquela sala realmente ganhavam seu dinheiro. Esta é Vivian, disse Marcus a um homem de cabelos grisalhos que ela reconheceu como um senador do estado de Nova York. Ela é a razão pela qual meu império não entra em colapso. O senador riu e apertou a mão de Vivian com a cordialidade treinada que os políticos usavam como uma máscara. Qualquer pessoa capaz de manter Marcus Blackwood sob controle merece admiração. Vivian sorriu apenas o suficiente. Eu não o controlo, senhor. Apenas me certifico de que ele não falte a nenhuma reunião importante. Marcus olhou para ela e ela percebeu um brilho nos seus olhos cinzentos, algo que era quase diversão. Eles passaram de um grupo de convidados para outro. O champanhe era oferecido repetidamente, mas Vivian não bebia. Ela nunca bebia enquanto trabalhava. E mesmo que Marcus tivesse dito que esta noite seria diferente, 4 anos de instinto de sobrevivência continuavam sussurrando que ela precisava permanecer alerta. Uma tensão subjacente percorria todas as conversas como eletricidade invisível. Vivian sentia isso na maneira como os homens olhavam para Marcus com respeito misturado com medo. Na maneira como escolhiam cada palavra com cuidado, como se uma frase errada pudesse derrubar seus impérios. E talvez pudesse. Ela viu Marcus arruinar a carreira de homens poderosos com apenas alguns telefonemas, sob os lustres brilhantes, em meio a risadas e ao tilintar das taças de champanhe. Vivian se perguntou quantos segredos estavam sendo trocados, quantos acordos silenciosos estavam sendo selados com acenos e sorrisos, quantas pessoas naquela sala estariam dispostas a apunhalar alguém pelas costas se a oportunidade certa surgisse. Um garçom apareceu ao seu lado com uma bandeja de champanhe. Ela não bebe enquanto está trabalhando, disse Marcus antes que Vivian pudesse recusar. O garçom acenou com a cabeça e desapareceu. Você não está trabalhando hoje à noite. Vivian apontou suavemente. Você está sempre trabalhando, Vivian. É por isso que você é insubstituível. Aquela palavra de novo. Insubstituível. Ela estava começando a odiá-la. Um homem alto e magro, com cabelos grisalhos, aproximou-se deles. Vivian o reconheceu imediatamente pelos arquivos. Antônio Santini,
chefe de uma das famílias mais influentes da costa leste. A relação entre Santini e Marcus sempre fora tensa, equilibrada na corda bamba entre o respeito mútuo e a rivalidade silenciosa. Marcus, Santini cumprimentou com um aceno de cabeça, seu olhar deslizando sobre Vivian em uma avaliação minuciosa. Precisamos conversar em particular. Marcus virou-se para Vivian e, pela primeira vez naquela noite, ela viu hesitação em seus olhos. Apenas um traço, mas ela o conhecia bem o suficiente para reconhecê-lo. Você ficará bem? Ele perguntou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Ficarei bem, ela respondeu, mesmo sentindo um aperto no peito ao perceber que estava prestes a ficar sozinha entre lobos. Vá, é um assunto importante. Marcus a observou por mais um segundo, depois assentiu. 5 minutos, disse ele. Depois volto. Ele se virou seguindo Santini em direção a uma sala privada no fim do corredor. E Vivian ficou ali sozinha sob um lustre de $1 milhão, sem saber que aqueles 5 minutos estavam prestes a mudar tudo. Vivian precisava de ar. A sala de repente se tornara apertada demais, com muitos olhos e muitos sorrisos falsos. Ela encontrou o caminho para o terraço, onde o vento gelado da noite de novembro a recebeu como um tapa. Mas ela o acolheu, porque a dor entorpecida em seus ombros nus era mais fácil de suportar do que a sufocação lá dentro. Manhattan se estendia diante dela, brilhante e perigosa, bela e implacável, exatamente como o homem para quem ela trabalhava. Ela ficou ali, com o peso contra a grade, e se perguntou por que seu coração ainda batia forte sempre que Marcus olhava para ela, da maneira como havia olhado naquela noite. Uma voz atrás dela disse que o cão leal finalmente tinha sido autorizado a participar da festa. E Vivian se virou rapidamente. Preston Cole estava encostado na porta. Com uma taça de champanhe na mão, seu sorriso era afiado como vidro quebrado. Ela o reconheceu imediatamente. O advogado que representava muitas famílias poderosas em Nova York, incluindo famílias que adorariam ver o império de Marcus ruir. Alto, convencionalmente bonito, cabelo penteado para trás, um sorriso que nunca chegava aos seus olhos frios. Ao longo de 4 anos, ela havia marcado 3 reuniões com ele, todas tensas, todas terminando em ameaças veladas. Ele a observara do outro lado da sala a noite toda, e algo em seu olhar causara arrepios em sua pele. Vivian manteve a voz neutra e profissional, mesmo com todos os seus instintos soando um alarme, dirigindo-se a ele como Sr. Cole e perguntando se ele estava se divertindo naquela noite. Ele disse que estava se divertindo mais do que há pouco. Aproximando-se e Vivian lutando contra o impulso de recuar, ele lembrou-lhe que ela tinha seguido Blackwood por toda a parte durante 4 anos. Depois perguntou-lhe se ela alguma vez tinha imaginado como seria trabalhar para alguém que realmente a visse, alguém que a considerasse mais do que uma secretária. Vivian afirmou que era assistente pessoal de Marcus. Preston rebateu que ela era sua mascote. Ele estava muito perto agora, e Vivian podia sentir o cheiro de colônia cara e álcool. Ele disse que todos sabiam disso, que ela agendava suas reuniões, reservava seus hotéis e provavelmente aquecia sua cama quando ele precisava. Vivian disse que ele estava passando dos limites. Preston perguntou se estava, e suas mãos agarraram o braço dela, os dedos apertando com força suficiente para machucar. Vivian tentou se soltar, mas ele não a soltou. Ela disse para ele a soltar. Ele disse que não achava isso. Preston a puxou para mais perto, seu hálito quente roçando seu rosto, e disse que a observara a noite toda. Observou como Blackwood a exibia como um troféu. Mas os dois sabiam o que ela realmente era. Ele a chamou de arquivo em um vestido bonito, um acordo de confidencialidade ambulante. A cachorrinha leal do chefe. As palavras a perfuraram como facas. Ela tentou novamente soltar o braço, mas ele apertou com mais força, forte o suficiente para deixar marcas. Ela rosnou para que ele a soltasse. Ele disse que ainda não tinha terminado. Ele inclinou a cabeça e, de repente, levantou a voz alto o suficiente para que as pessoas no terraço se virassem para olhar, gritando que ela era a cachorrinha leal de Blackwood. A palavra ecoou no ar noturno. Vivian sentiu o sangue subir ao rosto enquanto os olhos se fixavam nela. Alguns rostos pareciam entretidos, outros mostravam pena. Os sussurros se espalharam como fogo. O sorriso de Preston se tornou venenoso e triunfante. Ele repetiu em voz mais alta, certificando-se de que todos ouvissem, chamando-a de cachorrinho leal de Blackwood, dizendo que ela abanava o rabo atrás dele há 4 anos. Em seguida, exigiu que ela lhe dissesse se Blackwood a pagava bem o suficiente por sua lealdade.
A humilhação a queimava como ácido. Vivian podia ver as escadas, os murmúrios, algumas mãos levantadas para cobrir a boca, enquanto as pessoas riam e através das portas de vidro que levavam de volta ao salão de baile. Ela viu Marcus. Ele estava ali, recém-chegado da reunião com Santini, olhos cinzentos fixos nela, em Preston, na mão que segurava seu braço. Ele tinha testemunhado tudo. Ele tinha ouvido tudo e não se moveu. Ele não interveio, não disse uma palavra. O seu rosto estava completamente inexpressivo. Os seus olhos cinzentos, cinza tempestade, não revelavam nada. Ele simplesmente ficou ali imóvel, como uma estátua, enquanto ela era humilhada na frente das pessoas mais poderosas de Nova York. O coração de Vivian se partiu em 1000 pedaços. 4 anos. 4 anos de lealdade. 4 anos de silêncio. 4 anos a guardar os seus segredos. E quando ela mais precisava dele, ele apenas ficou ali parado a observar. O tempo parecia ter parado. Vivian olhou para Marcus através do vidro e o mundo ao seu redor ficou embaçado. As risadas, os sussurros, a mão de Preston ainda apertando seu braço. Tudo isso se afastou, como se pertencesse a outra dimensão. Apenas a imagem do homem parado dentro do salão de baile permaneceu, imóvel como uma pedra esculpida, olhos cinzentos fixos nela sem o menor tremor. Ela havia aprendido a interpretá-lo. 4 anos estudando cada expressão, cada pequeno gesto, cada mudança em sua voz. Ela sabia quando ele estava com raiva, mesmo quando seu rosto não demonstrava nada. Ela sabia quando ele estava satisfeito, mesmo que ele nunca dissesse isso. Ela sabia quando ele estava calculando como arruinar alguém, mesmo enquanto seu sorriso permanecia perfeitamente educado. Mas agora, observando-o ali parado, Vivian não conseguia interpretar nada. Não havia raiva nem proteção, nada além de um vazio frio como um lago congelado no auge do inverno. Ele estava vendo ela ser humilhada. Ele estava ouvindo cada insulto e não estava fazendo nada. Nenhum passo em direção a ela, nenhuma palavra para interromper, nenhum olhar de advertência dirigido a Preston. Apenas silêncio. Aquele silêncio letal que Vivian antes admirava agora estava reduzindo seu coração a pó. Ela se lembrou da noite anterior, quando ele disse para ela ir com ele. Esta noite será diferente. Fique perto de mim. Ela pensou que isso significava algo. Ela se permitiu ter esperança, pela primeira vez em 4 anos, de que talvez ela não fosse apenas uma ferramenta aos olhos dele, que talvez ela fosse importante. Que tolice inacreditável. Preston estava certo. Ela não passava de um arquivo ambulante, um acordo de confidencialidade em um vestido bonito. Um cão leal trotando atrás de seu dono sem nunca fazer perguntas. E quando o cão levava um pontapé, o dono ficava ali parado a ver. As lágrimas brotaram nos cantos dos seus olhos, mas Vivian engoliu-as. Não iria chorar ali. Não na frente do Preston. Não na frente dos abutres que esperavam para vê-la desmoronar. E certamente não na frente de Marcus Blackwood. Já tinha chorado o suficiente. Aos 19 anos, quando sua mãe morreu e ela teve que carregar tudo sozinha, noites tardias naquele apartamento miserável, contando moedas para ver se teria o suficiente para comer na semana seguinte, os momentos em que pensou que iria desmoronar sob o peso da vida. Ela havia sobrevivido a tudo isso sem ninguém. Ela não precisava de Marcus Blackwood para protegê-la. Ela só precisava dele uma vez. Apenas uma vez para mostrar que ela significava algo. Mas ele já lhe dera a resposta. Com seu silêncio, com sua quietude, com aqueles olhos cinzentos e frios, sem nenhuma emoção enquanto a observava sendo pisoteada. Ela não significava nada. Nunca significou. Vivian respirou fundo, sentiu a última ruptura aguda dentro do peito e então a enterrou profundamente sob a armadura que construíra ao longo de 27 anos de vida. Ela não iria desmoronar. Não aqui. Não agora. Não por causa dele. Vivian puxou o braço com força, livrando-se do aperto de Preston. A dor se intensificou onde os dedos dele arranharam sua pele. Mas ela não se importava. Ela só queria sair dali. Longe das escadas curiosas. Longe das risadas. Longe do homem parado atrás das portas de vidro, ainda imóvel, como se ela não existisse. Com licença, disse ela, sua voz surpreendentemente calma, mesmo enquanto se despedaçava por dentro. Tenho que ir. Preston abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas Vivian já havia se virado e se afastado. Ela não correu. Correr daria a eles mais motivos para comentar. Ela se moveu com passos firmes, cabeça erguida, costas retas, como se nada tivesse acontecido, como se seu coração não estivesse sangrando dentro do peito.
Ela não atravessou o salão de baile, sentindo todos os olhares fixos nela. Os sussurros a seguiam como fantasmas. É ela, a assistente de Blackwood. Pobrezinha, humilhada era assim. Blackwood nem se deu ao trabalho de intervir. Ela engoliu tudo e enterrou sob uma máscara impassível. Ela havia aprendido isso há muito tempo, nos dias em que morava no parque de trailers, quando as outras crianças zombavam de suas roupas gastas. Quando os adultos olhavam para ela com pena misturada com desprezo, ela aprendeu a se transformar em pedra quando precisava. Vivian pegou sua carteira da mesa e se dirigiu rapidamente para a porta principal. Frank apareceu ao seu lado quase imediatamente, o rosto marcado por cicatrizes suavizando-se com preocupação. Senhorita Vivian, o chefe, diga ao Sr. Blackwood. Ela o interrompeu, sua voz gelada, que minha demissão estará em sua mesa na segunda-feira de manhã. Mas o carro é dele. Vou pegar um táxi. Ela não esperou por uma resposta. Ela empurrou as portas e saiu. O ar noturno de novembro a atingiu como um tapa. Frio, cortante, mas não doía tanto quanto o que acabara de acontecer lá dentro. Vivian desceu os degraus de mármore, seus saltos batendo em um ritmo constante contra a pedra. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Seus pés começaram a doer. Os saltos não eram feitos para longas caminhadas, mas ela não parou. A dor física era mais fácil do que a dor que a dilacerava por dentro. 4 quarteirões, 5 quarteirões, 6 quarteirões. Por fim, ela parou na esquina, respirando com dificuldade, as pernas tremendo. Manhattan brilhava ao seu redor, indiferente e sem se importar com a dor de uma pequena mulher parada sozinha na calçada. Ela levantou a mão e chamou um táxi. Um táxi amarelo parou e Vivian quase caiu no banco de trás. Brooklyn, disse ela, o endereço de seu pequeno apartamento saindo automaticamente. O motorista acenou com a cabeça e não perguntou mais nada. E enquanto o táxi avançava, enquanto as luzes da mansão Hartwell desapareciam atrás dela, Vivian finalmente se permitiu desmoronar. Lágrimas quentes e amargas escorriam por suas bochechas. Ela chorou em silêncio, os ombros tremendo em ondas, a mão pressionada sobre a boca para que nenhum som escapasse. O motorista olhou para ela pelo espelho retrovisor, mas não disse nada. Talvez estivesse acostumado a ver mulheres chorando em táxis tarde da noite em Nova York. 4 anos. 4 anos ela deu tudo de si. Sua lealdade, seu silêncio, noites sem dormir, segredos que carregava como um fardo. E o que ela recebeu em troca? Um olhar vazio através do vidro. Silêncio quando ela precisava de uma palavra. Quietude quando ela precisava de proteção. Ela se lembrou dos olhos de Marcos naquela noite, quando ele lhe disse para soltar o cabelo. Ela pensou ter visto algo naqueles olhos cinzentos. Ternura, preocupação, talvez até afeto. Que piada. Ela vinha se enganando há 4 anos, vendo coisas que não existiam, esperando por algo que nunca poderia acontecer. Marcus Blackwood não era capaz de amar ninguém. Ele só era capaz de usar as pessoas. E ela se deixou ser usada por tempo demais quando o táxi parou em frente ao seu apartamento. Vivian enxugou as lágrimas, pagou a corrida e saiu. Esta noite seria a última vez que ela choraria por Marcus Blackwood. Ela jurou isso para si mesma. O apartamento estava extremamente frio quando Vivian entrou às 2 da manhã. Ela não acendeu as luzes. Apenas ficou ali parada no escuro, ainda vestindo o vestido azul escuro, com os pés doloridos por ter caminhado 6 quarteirões de salto alto. Ela chutou os sapatos, ouviu-os bater na parede com um estalo seco e então afundou no sofá, o vestido caro amassando-se ao seu redor como tinta derramada. Seu telefone vibrava sem parar há 3 horas. Frank havia ligado 7 vezes. Joe, o chefe de segurança, ligou 5 vezes. Até Catherine Blackwood, mãe de Marcus, conseguiu seu número e ligou 2 vezes. Mas não havia ligações da única pessoa de quem ela queria e temia ouvir. Marcus Blackwood não ligou. Claro que não. Por que ligaria? Ela era apenas sua assistente, uma funcionária como qualquer outra, substituível, embora ele já tivesse dito o contrário. Vivian jogou o telefone de lado e deixou-o tocar. Ela pegou seu laptop, cuja tela brilhava intensamente na sala escura, e começou a digitar. A carta de demissão saiu com uma facilidade surpreendente. 4 anos de dedicação reduzidos a algumas linhas frias e profissionais. Após 4 anos de serviço dedicado, renuncio ao cargo de assistente pessoal, com efeito imediato, de acordo com os termos do meu contrato de trabalho. Entendo que estou sujeita a um período de observação de confidencialidade de 21 dias,
durante o qual estarei disponível para a transferência de funções e conhecimentos, conforme a cláusula de confidencialidade. Ela havia esquecido essa pequena joia enterrada no contrato de 47 páginas que assinara 4 anos atrás. 21 dias em que, tecnicamente, ela ainda pertencia a Marcos. Incapaz de aceitar outro emprego, incapaz de deixar a cidade, obrigada a estar disponível para relatórios e transferência. 21 dias de purgatório. Ela terminou a carta, salvou-a e fechou o laptop. Dormir parecia impossível, mas o cansaço finalmente venceu, levando-a a sonhos cheios de olhos cinzentos e silêncio julgador. Ela acordou com batidas na porta. A luz do sol entrava pela janela, já passava do meio-dia. Vivian levantou-se cambaleante, ainda com o vestido amarrotado da noite anterior. O rímel escorria por suas bochechas. Ela abriu a porta e encontrou um entregador segurando uma grande caixa com o logotipo da Blackwood Corporation. Pacote para Vivian Hart. Ela assinou automaticamente e levou para dentro. Dentro estava sua carta de demissão, impressa e oficialmente carimbada, uma pasta grossa intitulada Procedimentos de Transferência e um pequeno envelope sem nome. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. Dentro havia um cheque, não seu último salário, que já havia sido depositado automaticamente de acordo com o arquivo de transferência. Era outra coisa, um número que a deixou sem fôlego. 6 meses de salário mais um bônus equivalente a todo o seu primeiro ano de trabalho. Sem bilhete, sem explicação, sem agradecimento pelos 4 anos de dedicação. Não, sinto muito pelo que aconteceu. Apenas dinheiro. Como se o dinheiro pudesse reparar a humilhação. Como se o dinheiro pudesse compensar o silêncio dele. Como se o dinheiro pudesse comprar de volta a dignidade que ela havia perdido na noite anterior. A raiva explodiu no peito de Vivian, quente e aguda. Ela rasgou o cheque ao meio, depois em quartos e, em seguida, em 8 pedaços. Os pedaços caíram no chão como neve, e ela ficou ali parada, respirando com dificuldade, olhando para eles. Então ela parou. Sophie, as últimas mensalidades da faculdade de medicina de sua irmã eram astronômicas. E embora Vivian tivesse economias, esse bônus garantiria todo o futuro de Sophie sem uma única dívida. Era dinheiro que ela havia ganho com 4 anos de sua vida, e ela percebeu que jogá-lo fora por orgulho era um luxo que ela não podia se dar pelo bem de sua irmã. Lentamente, Vivian se ajoelhou e recolheu os pedaços rasgados do cheque. Suas mãos tremiam enquanto ela procurava fita adesiva e cuidadosamente colava cada pedaço de volta no lugar. Ela se odiava por isso. Odiava a fraqueza. Odiava ainda precisar do dinheiro dele, mesmo depois de ele ter a tratado daquela maneira. Mas ela não tinha a escolha. Nunca teve. A garota do parque de trailers que ela fora um dia havia aprendido que o respeito próprio era um luxo que pessoas como ela não podiam se dar ao luxo de ter. Quando o cheque foi colado de volta, torto e marcado por rasgos, Vivian olhou para ele com os olhos secos. Ela já tinha chorado o suficiente na noite anterior. Não choraria novamente. Pegaria esse dinheiro, pagaria a mensalidade de Sophie e seguiria em frente. Sobreviveria aos próximos 21 dias, manteria uma distância profissional, então desapareceria da vida de Marcus Blackwood para sempre. Mas no fundo, num lugar que ela não queria admitir que existia, uma pequena parte dela ainda esperava. Esperava por uma ligação, esperava por uma explicação, esperava por qualquer coisa que provasse que os últimos 4 anos não tinham sido completamente sem sentido. Seu telefone permaneceu em silêncio. Marcus Blackwood não ligou. A manhã de segunda-feira chegou sob o típico céu cinza ardósia de um novembro nova-iorquino. Vivian vestiu o terno mais formal do seu guarda-roupa, prendeu o cabelo em um coque apertado e se armou com a armadura do profissionalismo. Ela olhou no espelho e viu uma mulher olhando de volta, que parecia mais cansada, mais velha, mas também mais dura. Ótimo. Ela precisava dessa dureza. A Blackwood Tower se erguia à sua frente como sempre. 50 andares de vidro e aço se projetando para o céu. Por 4 anos ela entrou nesse prédio todas as manhãs, com um sentimento de pertencimento. Hoje ela entrou como uma estranha. Joe estava esperando no saguão, seu rosto marcado por cicatrizes tremulando de preocupação quando a viu. Ele começou a falar, dizendo que o chefe estava, mas Vivian o interrompeu, sua voz mais fria do que pretendia, dizendo que conhecia o procedimento, 21 dias de transição, e que ela cumpriria. Joe hesitou por um segundo, depois a conduziu até o elevador. Mas, em vez de apertar o botão do 5º andar, onde ficava o escritório particular de Marcos, ele apertou o 49, a sala de conferências, não o escritório particular.
A mensagem soou como um tapa. Distância oficial, não pessoal, estabelecida. Vivian engoliu a amargura na garganta e saiu quando as portas se abriram. A sala de conferências, era fria, com uma longa mesa de vidro e cadeiras de couro preto. Marcos estava de pé junto à janela, de costas para ela, olhando para Manhattan lá embaixo. Ele não se virou quando ela entrou, mas ela sabia que ele tinha registrado a sua presença. 4 anos tinham lhe ensinado isso. Ele falou sem emoção, dizendo que a sua carta de demissão citava razões pessoais e perguntando se ela queria esclarecer. Vivian sentou-se em uma das cadeiras, mantendo uma distância segura entre eles, e disse que não achava que precisava explicar. Ele disse que ela não precisava. Então ele se virou e ela viu sombras escuras sob seus olhos que nunca havia notado antes. Ele parecia cansado, mais tenso do que o normal. Ela não se permitiu se importar. Ele disse que estava perguntando mesmo assim. Vivian perguntou se ele queria isso para constar nos registros. O tom severo em sua própria voz a surpreendeu. Ela perguntou se era para garantir que ela não fosse trabalhar para um inimigo e disse para ele não se preocupar, dirigindo-se a ele como Sr. Blackwood, dizendo que estava vinculada a acordos de confidencialidade suficientes para garantir seu silêncio até morrer. Marcos cerrou os dentes, um dos pequenos sinais que ela havia aprendido a interpretar. Ele disse que não era por isso que estava perguntando. Vivian perguntou, então por quê? Ela inclinou a cabeça e olhou diretamente nos olhos cinzentos dele, perguntando o que ele queria ouvir. Se ele queria que ela dissesse que estava se demitindo porque Preston Cole a chamou de cadela na frente de toda a alta sociedade de Nova York, ou porque ele, o homem a quem ela dedicou 4 anos de sua vida, ficou parado ali sem fazer nada. Seguiu-se um silêncio pesado e cortante como uma lâmina. Marcos não respondeu. Ele apenas olhou para ela com olhos que ela não conseguia decifrar. E aquele silêncio, tão parecido com o silêncio da noite de sábado, acendeu sua raiva. Ela disse, 4 anos, sua voz tremendo levemente, mesmo enquanto lutava para controlá-la. 4 anos ela guardou seus segredos, organizou sua vida, protegeu seus interesses. Ela disse que sabia de tudo, cada número, cada nome, cada esqueleto no armário, e perguntou se ele não poderia, pelo menos uma vez, abrir a boca e defendê-la. Ele disse o nome dela, Vivian, mas ela o interrompeu, dizendo que não precisava que ele lutasse por ela. Ela se levantou porque não conseguia ficar sentada nem mais um segundo. Ela disse que não precisava que ele fosse um cavaleiro. Ela só precisava dele uma vez, para mostrar que ela significava algo, que os últimos 4 anos não tinham sido em vão. Ela parou, percebendo que estava falando demais, revelando demais, deixando-o ver a ferida que ela queria esconder. Ele perguntou com a voz mais baixa. Não o quê? Vivian respirou fundo e recuperou a compostura. Ela disse que não importava mais. Ela disse que completaria os 21 dias de transferência, conforme exigido pelo contrato, e depois disso ele nunca mais teria que vê-la. Ela se virou e caminhou em direção à porta, mas a voz de Marcos a deteve, dizendo que Preston Cole foi encontrado em seu escritório na manhã de domingo. Vivian congelou com a mão na maçaneta da porta. Ela se virou lentamente, sem ter certeza se tinha ouvido direito, e perguntou o que ele queria dizer. Marcos não olhou para ela. Ele olhou pela janela, seus olhos cinzentos acompanhando o horizonte de Manhattan, como se a resposta estivesse em algum lugar lá fora. Ele disse que a lista de clientes de Cole havia vazado para todos os jornalistas de Nova York. Suas contas bancárias haviam sido congeladas. E vários casos sujos que ele havia enterrado por 20 anos estavam repentinamente sob investigação. E ao meio-dia de domingo, ele havia perdido tudo. Sua carreira, sua reputação, seu futuro. Vivian sentiu as pernas fraquejarem. Ela soltou a maçaneta da porta e se virou completamente para encará-lo, perguntando se ele havia feito isso. Marcos disse que havia feito 3 ligações antes da meia-noite de sábado. Sua voz estava tão calma como se estivesse dando a previsão do tempo. Ele disse que à 1h da manhã, as engrenagens começaram a girar e pela manhã, Preston Cole estava completamente destruído. Ela o encarou tentando processar o que acabara de ouvir no sábado à noite, enquanto caminhava 6 quarteirões de salto alto, enquanto chorava no táxi. Enquanto acreditava que ele não se importava, ele fez 3 ligações e destruiu a carreira de Preston Cole. Ela perguntou por quê. Ela perguntou por que ele não havia dito nada na festa de gala. Quando Cole agarrou seu braço ao chamá-la assim, e ela não conseguiu se forçar a repetir a palavra, ela disse que Marcos apenas ficou parado ali. Marcos concordou que havia ficado parado ali e, por fim, virou-se para olhá-la. Ele disse que havia ficado parado ali porque Preston Cole
Era um advogado diante de uma sala cheia de testemunhas e qualquer intervenção física da parte dele teria consequências. Problemas legais, munição para seus inimigos. Então ele ficou parado ali. Ele observou e calculou exatamente como iria destruí-lo. Vivian balançou a cabeça, com as emoções colidindo em seu peito. Ela disse que não sabia disso. Ela pensava que ele não se importava. Ela pensava que era apenas substituível. Algo brilhou nos olhos cinzentos de Marcos. Talvez raiva, talvez dor. E ele perguntou se em 4 anos ele alguma vez a tratou como se ela fosse substituível. Ela abriu a boca para responder, mas a memória surgiu como uma maré. 18 meses atrás, quando Sophie sofreu um acidente de carro, ela recebeu a ligação no meio de uma reunião tensa com as famílias calabresas. Ela tentou manter a compostura, tentou esperar até o fim da reunião, mas Marcos viu seu rosto. Ele pediu um intervalo, mandou-a para o hospital em seu carro com Frank dirigindo e cuidou da reunião sozinho. Quando ela tentou agradecê-lo depois, ele apenas disse que a família era importante. 6 meses atrás, quando seu prédio pegou fogo e ela perdeu quase tudo, ela apareceu no escritório no dia seguinte com roupas emprestadas, pronta para trabalhar. Marcos olhou para ela uma vez e lhe entregou as chaves de um apartamento que ele possuía. Ele disse que era temporário, até que ela se estabelecesse. Ela ainda morava lá. Ele nunca pediu aluguel. Não, ela sussurrou, respondendo à pergunta dele. Não, ele disse. Então, por que sábado à noite foi diferente? Marcos se aproximou e Vivian percebeu que ele a olhava com uma intensidade que ela raramente via. Ele perguntou por que ela achava que ele a abandonaria no momento em que ela mais precisava dele. Ela olhou para as mãos, para o leve hematoma no pulso, onde os dedos de Preston a apertaram com muita força. Ela disse que parecia diferente e que, pela primeira vez em 4 anos, ela não era sua assistente. Ela era apenas uma mulher em uma festa e ele a trouxera para lá. Ele pediu que ela soltasse o cabelo. Ele disse que aquela noite seria diferente e ela pensou e parou porque não conseguia continuar. Marcos perguntou o que ela pensara. Ela disse que pensara que talvez significasse algo para ele, não como funcionária, como ela não sabia. E ela balançou a cabeça com amargura e chamou isso de estupidez. Marcos disse que não era estupidez. Sua voz ficou baixa e perigosa. Ele disse que era exatamente isso. Vivian levantou a cabeça, com o coração batendo forte. Marcos estava bem na frente dela agora, perto o suficiente para que ela pudesse ver cada linha de seu rosto severo. Ele levantou a mão e gentilmente segurou seu pulso, virando-o para ver o hematoma. Seus dedos traçaram a marca com um cuidado inesperado, quase ternura. Ele disse que era por isso que o destruíra. Não porque Preston tivesse envergonhado sua assistente, mas porque ele ousara colocar as mãos nela, porque ousara fazê-la se sentir pequena, porque ousara tocar o que lhe pertencia. Vivian disse que não lhe pertencia, mas sua voz tremia e não tinha a amargura que ela pretendia ter. Marcos perguntou se ela não pertencia. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos olhos verdes dela, e pela primeira vez em 4 anos, Vivian viu algo por baixo da máscara fria, algo cru, algo assustador. Ele disse, 4 anos. Vivian, você sabe tudo sobre o meu império. Você sabe a data de aniversário da minha mãe. Você sabe quais são as saídas de emergência que eu prefiro. Você sabe exatamente como eu tomo meu café às 3 da manhã, quando trabalhamos até tarde. Você salvou minha vida, protegeu meus interesses, guardou meus segredos. Ele inclinou a cabeça, olhando para ela com uma intensidade ardente. Ele perguntou, se você não me pertence, então o que você é? Vivian não teve a chance de responder. Seu telefone tocou, cortando o momento tenso entre eles, um número desconhecido. Ela pretendia ignorá-lo, mas algo dentro dela, o instinto de sobrevivência que 4 anos no mundo de Marcos haviam afiado como uma lâmina, a fez atender, disse ela. Vivian Hart. A voz do outro lado da linha era suave, culta, desconhecida. Ele confirmou sua identidade e se apresentou diretamente como Victor Kensington, afirmando com fria confiança que acreditava que era hora de finalmente se conhecerem. O nome fez seu sangue gelar. Victor Kensington, o principal rival de Marcos, o chefe de um império concorrente que vinha tentando se expandir para o território de Blackwood há anos. Vivian nunca havia falado diretamente com ele, mas havia organizado estratégias de contra-ataque suficientes para saber exatamente o quão perigoso ele era. Ela disse que não tinha nada a dizer a ele. Ele respondeu que era o contrário, que ela tinha 4 anos de informações valiosas sobre as operações de Marcus Blackwood, informações pelas quais o comprador certo pagaria muito generosamente. No instante em que ela respondeu, Marcus se aproximou o suficiente para ouvir,
seu rosto assumindo a familiar máscara fria, seus olhos cinzentos escurecendo como um céu antes de uma tempestade. Vivian disse que não se importava com o dinheiro dele, forçando sua voz a soar mais firme do que se sentia. Victor disse que achava que ela se importaria. Um bip soou, indicando uma mensagem. Vivian abaixou o telefone, olhou para a tela e o mundo desabou sob seus pés. Uma fotografia. Sophie, sua irmã, sorrindo com amigos do lado de fora do campus da Universidade de Colômbia, completamente alheia ao perigo. A luz do sol refletia em seus cabelos loiros, seu rosto jovem brilhava com a alegria despreocupada de uma estudante do terceiro ano de medicina perseguindo seu sonho. A mensagem anexada era simples e cruel. Sua irmã é linda. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Amanhã, às 14 horas, no Café Central. Venha sozinha, ou terei que mandar alguém buscá-la de uma forma que não será agradável. Vivian não conseguia respirar. Ela olhou para a foto, para o sorriso despreocupado de Sophie, e sentiu o medo mais primitivo invadir cada célula de seu corpo. Sophie não sabia nada sobre o verdadeiro trabalho de Vivian. Sophie achava que sua irmã era apenas uma assistente comum de um empresário rico. Sophie não deveria ser arrastada para esse mundo sombrio. A voz de Marcus, afiada como uma faca, tirou-a do pânico quando ele disse o nome dela. Vivian entregou-lhe o telefone com as mãos trêmulas. Marcus olhou para a foto e foi como se a temperatura da sala caísse 20 decibéis. Vivian já o tinha visto zangado antes, mas nunca era assim. Não era uma raiva explosiva e ardente. Era algo muito mais frio, muito mais perigoso, a fúria gelada de um homem pronto para incendiar o mundo inteiro. Ele pegou no seu próprio telefone e discou com movimentos rápidos e precisos. Disse ao Joe que Victor Kensington tinha acabado de contactar a Vivian e que queria uma equipe de proteção completa para ela imediatamente. Sim, agora mesmo. Então, ele fez outra ligação e disse a Frank que havia uma garota chamada Sophie Hart, uma estudante do terceiro ano da Universidade de Colômbia, e que enviasse pessoas para buscá-la imediatamente e levá-la para um lugar seguro até que ele terminasse de lidar com isso. Vivian ouviu-o dar ordens e parte dela queria protestar, queria insistir que poderia proteger a si mesma e a sua irmã. Mas ela não era estúpida. Ela sabia quem era Victor Kensington. Ela sabia do que ele era capaz. E sabia que sozinha não teria chance contra esse inimigo. Ela disse o nome de Marcus quando ele desligou, sua voz fraca de medo, e disse que Sophie não sabia de nada, que ela era inocente em tudo isso. Marcus disse que sabia, então se virou para Vivian e pela primeira vez desde o dia em que se conheceram, 4 anos atrás, ela viu algo que parecia suavidade naqueles olhos cinzentos. Ele disse que era por isso que garantiria que nada acontecesse a ela. Vivian começou a dizer que ele não precisava fazer isso, mas Marcus a interrompeu, colocando-se à sua frente e colocando a mão em seu ombro com uma pressão suave e firme, dizendo-lhe para não discutir, não sobre isso. Vivian olhou para ele, procurando o cálculo frio familiar, a manipulação que ela sempre temera que estivesse escondida por trás de cada ação, mas não encontrou. Ela viu apenas determinação e apenas talvez, preocupação genuína. Marcus disse que Victor Kensington achava que ela estava vulnerável porque tinha acabado de se demitir, que ele achava que ela estava sozinha, que não entendia que ela nunca tinha estado sozinha, não enquanto ainda pertencesse a ele. Vivian começou a protestar novamente, mas Marcus a interrompeu, seus olhos cinzentos fixos nos dela, dizendo que ela podia dizer o que quisesse. Mas Victor Kensington acabara de ameaçar sua irmã, e isso significava que ele havia declarado guerra a ele. 2 horas depois, eles deixaram Manhattan. Frank dirigiu por estradas tranquilas em direção ao leste, rumo à costa. Vivian sentou-se no banco de trás ao lado de Marcus, em silêncio, observando as luzes da cidade desaparecerem atrás deles. Ela ligou para Sophie, tentando manter a voz firme, enquanto dizia à irmã para seguir todas as instruções das pessoas que viessem buscá-la. Sophie entrou em pânico e tinha 1000 perguntas. Mas no final, ela concordou. Joe a levou para outro lugar seguro, longe de qualquer pessoa que pudesse encontrá-la. O lugar para onde estamos indo, Marcus finalmente disse após quase 1 hora de silêncio. Ninguém na organização sabe o endereço, exceto eu, Frank e agora você. Vivian se virou para olhá-lo na escuridão do carro. Nem mesmo sua mãe sabe. Nem mesmo minha mãe. Eles dirigiram por mais 1 hora, deixando a cidade para trás, adentrando cada vez mais as colinas onduladas dos Hamptons. Por fim, o carro entrou em uma estrada particular, passando por um portão que se abriu automaticamente,
e parou em frente a uma casa que Vivian só poderia descrever como uma fortaleza. Moderna, isolada, com câmeras de segurança cobrindo todos os ângulos. Não parecia um esconderijo seguro. Parecia uma casa de verdade. Este é um dos meus abrigos particulares, disse Marcos ao entrarem. O interior era aconchegante, apesar da arquitetura moderna. Havia quadros nas paredes, móveis confortáveis, uma cozinha já totalmente equipada. Você mora aqui? Perguntou Vivian, surpresa com a diferença em relação à imagem fria que Marcos sempre apresentava. Quando preciso desaparecer, ele colocou a bolsa no chão e se virou para ela. Há 3 quartos no andar de cima. Escolha o que quiser. Frank ficará na casa de hóspedes lá fora. Antes que Vivian pudesse responder, o telefone de Marcos tocou. Ele atendeu, ouviu em silêncio e seu rosto escureceu a cada segundo que passava. Quando desligou, seus olhos cinzentos encontraram os dela com uma seriedade sombria. Minha equipe acabou de verificar seu apartamento, e eles encontraram 2 câmeras, uma na sala e outra no quarto. Vivian sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Seu quarto. Alguém a observava dormir, trocar de roupa, viver as partes mais íntimas de sua vida. A violação a deixou com vontade de vomitar. Há quanto tempo? Perguntou ela com a voz trêmula. Com base no tipo de dispositivo, elas eram militares e criptografadas com códigos de bypass da própria Blackwood Corporation. Tyler usou seu acesso para mascarar os sinais de suas varreduras diárias de segurança. Victor não apenas observava você. Ele usou a tecnologia do seu próprio chefe para permanecer invisível. Antes de você se demitir, antes de Preston Cole, ele planejou isso. Mas por quê? Ela perguntou, balançando a cabeça, tentando entender. Sou apenas uma assistente. Por que ele faria isso? Porque você não é apenas uma assistente. Marcos interrompeu com voz severa. Você é a pessoa que sabe tudo sobre minhas operações. Você é quem organiza reuniões, lida com arquivos, guarda segredos que nem mesmo os níveis mais altos da minha organização têm permissão para saber. Para meus inimigos, você é uma mina de ouro de informações. Vivian afundou no sofá. Suas pernas não tinham mais força para sustentá-la. Tudo estava acontecendo muito rápido. Naquela manhã, ela pensava que seu maior problema era sobreviver aos 21 dias de transição. Agora, sua irmã estava escondida. Seu apartamento havia sido equipado com câmeras, e um dos chefões mais perigosos de Nova York a queria como espiã. Victor me abordou no momento em que eu pedi demissão, disse ela lentamente, sua mente começando a processar o choque. Em poucas horas, ele sabia o momento exato em que eu estava mais vulnerável. Isso significa que ele tem alguém dentro da organização. Marcos assentiu, com uma expressão sombria. Alguém lhe contou que você pediu demissão no instante em que isso aconteceu. Um espião dentro da organização de Marcos. Alguém próximo o suficiente para saber sobre sua demissão. Sobre o espaço entre ela e Marcos. Sobre o momento perfeito para atacar. É por isso que ele sabia sobre a galanita. Vivian disse, as peças começando a se encaixar. Ele sabia que você me trouxe como outra coisa. Ele sabia sobre Preston Cole. Ele sabia de tudo porque alguém está lhe passando informações. Marcos olhou para ela e, pela primeira vez, Vivian viu algo como respeito verdadeiro em seus olhos. Não o respeito por uma funcionária competente. O respeito por uma igual. Você vê o que as outras pessoas não veem, disse ele baixinho. Você sempre viu. O celular dela vibrou. Uma mensagem do número de Joe confirmando que Sophie estava bem. Vivian soltou um pequeno suspiro de alívio, mas o medo ainda pesava em seu peito. Sophie ficará bem, disse Marcos, como se pudesse ler seus pensamentos. Eu me certifiquei disso. Por quê? Ela perguntou olhando para ele. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Eu me demiti. Não sou mais sua funcionária. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos cinzentos fixos nos dela, com uma intensidade que tornava difícil respirar. Porque você nunca foi apenas minha funcionária. Ele finalmente disse. E esse é o problema, Vivian. Esse sempre foi o problema. A noite caiu sobre os Hamptons em silêncio. Vivian ficou em pé perto de uma grande janela de frente para o mar. O luar refletia na água negra como tinta. Ela havia tomado banho e vestido as roupas que alguém havia deixado no quarto, mas dormir parecia impossível para ambos. Muita coisa havia acontecido. Muita coisa ainda não havia sido dita. Ela ouviu os passos de Marcos antes de vê-lo. Ele se aproximou dela com 2 taças de vinho e lhe entregou uma sem dizer nada. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para o oceano escuro, e Vivian percebeu que era a primeira vez em 4 anos que estavam sozinhos, sem o trabalho entre eles. Marcos disse abruptamente, com a voz baixa e tensa,
que ela deveria aceitar a oferta de Victor, imunidade, proteção, dinheiro, que ela poderia se afastar de tudo isso e recomeçar. Vivian virou-se para ele, sem acreditar no que tinha ouvido, e perguntou se ele estava dizendo para ela o trair. Ele disse que estava dizendo para ela se proteger. Ele ainda não olhava para ela. Seus olhos cinzentos estavam fixos no horizonte distante. E ele disse a ela que seu mundo era perigoso, que ela tinha visto isso naquela noite, que Victor não iria parar, e se não fosse Victor, seria outra pessoa, porque sempre havia outra pessoa. Vivian perguntou se ele queria que ela fosse embora. Sua voz tremia levemente, mesmo enquanto tentava controlá-la. Marcus disse que queria que ela estivesse segura. Finalmente, ele olhou para ela, e ao luar, Vivian viu algo que nunca tinha visto no rosto de Marcus Blackwood. Tormento, dor, medo. Não medo por si mesmo, mas medo por ela. Ele disse que queria que ela tivesse uma vida normal, um emprego que não exigisse memorizar saídas de emergência, um relacionamento que não a colocasse na mira de um inimigo. E ele disse que a queria, então parou, engoliu em seco e disse que queria que ela fosse feliz, mesmo que isso significasse que ela tivesse que deixá-lo. Vivian perguntou suavemente, e se ela não quisesse ir embora? Marcus fechou os olhos como se a pergunta dela o tivesse ferido fisicamente e disse para ela não fazer isso, para não dizer coisas que não poderia retirar. Vivian disse que não queria retirar. Ela colocou a taça de vinho na mesa e virou-se completamente para encará-lo. Ela disse que já fazia 4 anos. 4 anos ficando 2 passos atrás dele, convencendo-se de que o que sentia era apenas admiração. Que seu coração acelerar sempre que ele olhava para ela era apenas estresse do trabalho. Que pensar nele todas as noites antes de dormir era apenas um hábito. Ela respirou fundo e decidiu dizer o que havia enterrado por muito tempo. Ela disse a ele que o amava, que provavelmente o amava desde a primeira vez que ele olhou para ela e disse que faria isso, e que sabia que era loucura e perigoso e provavelmente a destruiria. Mas era a verdade. Sempre foi a verdade. Seguiu-se um silêncio tão pesado que ela podia ouvir as ondas ao longe. Marcus olhou para ela como se ela tivesse falado em uma língua que ele não entendia. Então, ele colocou o copo na mesa e se aproximou o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Ele disse baixinho que já fazia 4 anos. 4 anos mantendo distância, mantendo limites profissionais, dizendo a si mesmo que ela era uma funcionária e que havia limites que ele não deveria ultrapassar. Mas todas as noites eles trabalhavam até tarde, e ela se inclinava sobre a mesa para lhe mostrar algo no tablet. Ele tinha que se controlar para não puxá-la para mais perto. E toda vez que ela soltava o cabelo naqueles raros momentos, ele imaginava como seria passar os dedos por ele. Sua mão se ergueu e segurou o rosto dela com uma gentileza que a surpreendeu, e seu polegar acariciou sua bochecha. Ele disse que ela era tudo com que ele realmente se importava, que neste mundo maldito, com todo o poder, dinheiro e inimigos, ela era a única coisa que o fazia querer acordar todas as manhãs. E isso o assustava mais do que qualquer inimigo jamais poderia. Vivian sussurrou que ele não deveria mais ter medo. Ela colocou a mão no peito dele e sentiu seu coração batendo forte sob o tecido. Ela disse para ele parar de manter distância, parar de ser tão profissional, reivindicar o que era dele. Seus olhos cinzentos escureceram com desejo e algo muito mais profundo. Ele disse com voz rouca que, se a reivindicasse, nunca a deixaria ir. Nunca. E ela entendia isso? Que uma vez que ela fosse dele, não haveria volta. Vivian disse que não queria voltar atrás. Marcus a beijou, não gentilmente, não hesitantemente, mas como se 4 anos de contenção explodissem em chamas, com fome e possessivo, e ainda assim terno o suficiente para doer. Sua mão deslizou para o cabelo dela e a puxou com força contra ele, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. E Vivian o beijou de volta com tudo o que havia escondido por 4 anos. Amor, saudade, medo entrelaçado com esperança. Ela sentiu o gosto de vinho em sua boca, sentiu a força em seus braços e, pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a algum lugar, a alguém. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Marcus descansou a testa contra a dela e sussurrou que amanhã eles lidariam com Victor, mas que naquela noite ela era dele. Vivian respondeu que sempre fora dele. Ela só precisava que ele parasse de ser tão profissional e admitisse isso. Marcus riu baixo e calorosamente, o som mais bonito que Vivian já tinha ouvido. E no refúgio nos Hamptons, com o luar entrando pela janela, eles finalmente pararam de fingir. Vivian acordou com a luz do sol entrando pela janela e o calor de Marcus ao seu lado.
Ela ficou imóvel por um momento, ouvindo o ritmo constante da respiração dele, sentindo os braços dele ainda envolvendo sua cintura, como se, mesmo dormindo, ele não suportasse soltá-la. A noite anterior não tinha sido um sonho. Tudo tinha realmente acontecido, mas a luz do dia trouxe a realidade consigo. Victor Kensington ainda estava lá fora. Sophie ainda estava escondida. E a reunião das 14 dólares ainda estava esperando. Vivian saiu da cama silenciosamente, vestiu-se novamente e desceu para a cozinha. Ela fez café do jeito que sabia que Marcos gostava. Não importava se eram 3 horas da manhã ou não. Ele sempre tomava café expresso forte, sem açúcar. Então ela sentou-se à mesa com uma folha de papel em branco. Quando Marcos apareceu 20 minutos depois, com o cabelo ainda úmido do banho, ele a encontrou desenhando um diagrama com intensa concentração. Ele parou na porta por um momento, simplesmente observando-a. Depois atravessou a sala, beijou o topo de sua cabeça e sentou-se à sua frente. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Vivian disse que estava planejando e empurrou a xícara de café em direção a ele. Ela disse que Victor queria encontrá-la às 14 horas e que ela iria. Marcos parou no meio do movimento de levantar a xícara. Ele disse que não. Vivian pediu que ele ouvisse. Ela ergueu o rosto, seus olhos verdes encontrando os cinzentos com o tipo de determinação que ela havia construído durante toda a noite. Ela disse que Victor achava que ela era o elo fraco, que ele achava que ela estava com raiva e se sentia traída e pronta para entregar Marcos por vingança, e que eles poderiam usar isso contra ele. Marcos perguntou se isso significava enviá-la para a cova do lobo, dando a Victor exatamente o que ele queria. Vivian empurrou o papel em direção a ele. Ela disse que significava alimentá-lo com informações falsas, que ela desempenharia o papel de uma assistente ferida que queria vingança contra o ex-chefe que a deixou ser humilhada publicamente. Ela venderia a Victor detalhes sobre rotas de transporte, horários de segurança, os nomes dos funcionários na folha de pagamento de Marcos. Tudo isso fabricado, preparado com antecedência. Marcos estudou o diagrama dela em silêncio. Ela podia ver sua mente estratégica trabalhando, avaliando, procurando pontos fracos. Ele finalmente disse que Victor não era estúpido e verificaria as informações. Vivian concordou e disse que era por isso que eles lhe dariam verdade suficiente para tornar as mentiras críveis. Ela se inclinou para a frente e mencionou a negociação com Santini sobre Galaniti, dizendo a Marcos que poderia dizer que isso aconteceu, um fato que Victor poderia confirmar, mas mentir sobre o que isso significava. Ela faria Victor acreditar que Marcos estava se expandindo para o território sul, enquanto na realidade ele estava se consolidando no norte. E quando Victor agisse com base nessa informação, ele exporia seu flanco. Marcos terminou a frase dela, seus olhos cinzentos brilhando com um cálculo familiar, e disse que eles estariam esperando. Vivian assentiu. Ela acrescentou que se houvesse um espião dentro da organização de Marcos, essa era a maneira de expô-lo. Victor sabia demais, muito rápido. Alguém estava lhe fornecendo informações em tempo real. Se eles controlassem o que ela dizia a Victor, poderiam rastrear como isso se espalhava e encontrar a fonte do vazamento. O silêncio se prolongou. Marcos olhou para ela, não para o plano, mas para ela, e disse que ela tinha pensado nisso a noite toda, não como uma pergunta. Vivian admitiu que tinha pensado nisso enquanto ele dormia. Ela disse que Victor tinha ameaçado Sophie, colocado câmeras no quarto dela e acreditava que ela era fraca e explorável, e ela queria provar que ele estava errado. Ela queria que ele pagasse. Algo perigoso brilhou nos olhos de Marcos, orgulho misturado com preocupação. Ele apontou que o plano dela exigia que ela entrasse sozinha em território inimigo. Vivian disse que não estaria sozinha. Ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a dele. Marcos estaria lá, invisível, mas presente. Frank poderia estar dentro do café. Joe poderia observar do prédio do outro lado da rua. Vivian usaria um dispositivo de gravação e tudo o que Victor dissesse seria capturado. Marcos virou a mão e segurou a dela. Ele disse que se algo desse errado, qualquer coisa que a fizesse se sentir insegura, ela deveria dizer a palavra contrato e eles a tirariam de lá imediatamente. Vivian repetiu. Contrato. Entendido. Marcos apertou a mão dela com mais força e disse que estava falando sério, que não era um jogo, que Victor Kensington já havia matado por menos do que ela estava propondo. E se Victor suspeitasse que ela estava trabalhando com Marcos, então Vivian interrompeu e disse que ele não suspeitaria, porque ela daria a ele exatamente o que ele esperava. Uma mulher magoada e furiosa, ansiosa para se vingar do homem que ficou parado sem fazer nada
enquanto ela era humilhada. Ela falaria sobre Preston Cole, sobre o silêncio de Marcus, e faria Victor acreditar que ela o odiava. Marcus disse suavemente que ela não o odiava. Vivian disse que não, mas ela sabia como era aquela traição quando acreditava que era real. E tudo o que ela precisava fazer era lembrar da noite de sábado e repetir tudo. Ela deu um pequeno sorriso e disse para ele não se preocupar. Ela era uma boa atriz. 4 anos fingindo que não o amava lhe deram bastante prática. Marcus a observou por um longo momento, então exalou, um som de rendição que ela raramente ouvia dele. Ele disse que ela era louca, corajosa e assustadora quando queria. Ele levantou a mão dela, beijou seus dedos e concordou. Fariam do jeito dela, mas preparariam todos os detalhes, pois não havia margem para erros. Vivian assentiu, com o coração acelerado pelo medo misturado com determinação. Ela estava prestes a entrar na cova do lobo, mas dessa vez ela não era a presa. Ela era a armadilha. O café central ficava na esquina de uma rua tranquila do Upper East Side, o tipo de lugar que a alta sociedade de Nova York usava quando queria conduzir negócios que ninguém mais deveria saber. Vivian entrou exatamente às 14 horas, com o coração batendo forte no peito, enquanto seu rosto permanecia calmo. Ela se vestira para sugerir uma mulher com problemas financeiros, estilo da última temporada, boa qualidade, mas desgastado. Seu cabelo estava preso em um coque severo e familiar. Ela parecia exatamente como precisava parecer. Uma mulher que havia sido descartada e estava procurando uma maneira de sobreviver. Victor Kensington estava sentado em uma mesa de canto, convencionalmente bonito, com cabelos grisalhos e um terno caro. Ele se levantou quando a viu, oferecendo um sorriso cortês que nunca chegou aos seus olhos frios. Ele se dirigiu a ela como Senhorita Hart e agradeceu por ela ter vindo. Vivian sentou-se à sua frente, colocando a bolsa no colo como uma fina camada de proteção. Ela podia ver Frank no bar, lendo um jornal com perfeita indiferença. Ela sabia que Joe estava no prédio do outro lado da rua, com um rifle de precisão, e sabia que Marcus estava em uma van de vigilância a 2 quarteirões de distância, ouvindo tudo através do minúsculo dispositivo de gravação preso sob sua gola. Ela não estava sozinha, mas tinha que agir como se estivesse. Ela disse a Victor que ele havia ameaçado sua irmã e que não era uma boa maneira de começar uma relação comercial. Victor respondeu suavemente que era um seguro, que ele precisava ter certeza de que ela estava levando a reunião a sério e que sua irmã estava completamente segura. Ele garantia isso. Contanto que Vivian cooperasse, ela deixou que ele discutisse o assunto. Essa parte não era difícil de fingir. Ela perguntou o que ele queria. Victor disse que o que ele queria era simples. 4 anos de informações sobre as operações de Marcus Blackwood e, em troca, ele pagaria muito bem e garantiria que nem Vivian, nem sua irmã precisariam se preocupar com dinheiro novamente. Ele citou uma quantia tão alta que Vivian teve que se esforçar para não demonstrar surpresa. Uma quantia grande o suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. É claro que ela sabia que era mentira. Victor não tinha intenção de pagar. Assim que tivesse o que queria, ela se tornaria uma ponta solta que precisaria ser cortada. Vivian disse que era muito generoso, fingindo considerar a proposta, e então perguntou como ela poderia saber que ele realmente pagaria e como ela poderia saber que ele não simplesmente a mataria assim que tivesse as informações. Victor disse que era um homem de negócios e que matar um informante não era uma boa estratégia de negócios, que ele não estava procurando um acordo único. Ele queria uma parceria de longo prazo, outra mentira. Mas Vivian desempenhou seu papel como se acreditasse nele. Ela exigiu metade adiantado, sua voz mais dura. Victor riu baixinho e recusou. Ele disse que ela lhe diria o que sabia e depois que ele verificasse o valor da informação, eles discutiriam o pagamento. Ele se inclinou para frente, olhos afiados como facas, e perguntou por que ela realmente havia deixado Blackwood. Esse era o momento que importava. Vivian respirou fundo e deixou a lembrança do cavaleiro galão voltar à sua mente. A dor real que sentira quando Marcus ficou parado e assistiu à sua humilhação. Ela usou esse sentimento, deixou-o transparecer em sua voz, em seus olhos. Ela disse que era porque tinha sido burra o suficiente para amá-lo. As palavras saíram amargas e verdadeiras. Ela disse que tinha dado tudo por 4 anos, guardado todos os segredos, protegido todos os interesses. Então ele a levou para o baile de gala da Fundação Hartwell, pediu que ela soltasse o cabelo, a tratou como se ela fosse importante. E quando Preston Cole agarrou seu braço e a chamou de cachorra de Blackwood, na frente de toda a alta sociedade de Nova York, ela fez uma pausa, deixou sua voz tremer e disse que Marcus apenas ficou parado ali,
sem dizer uma palavra, sem se mover. E ela percebeu que não significava nada para ele, apenas uma ferramenta conveniente. Victor ouviu com a satisfação de um predador, observando sua presa cair na armadilha. Ele disse que era doloroso, fingindo simpatia, e perguntou se ela estava ali porque queria vingança. Vivian disse que estava ali porque sua irmã tinha contas de mensalidade a pagar e ela precisava sobreviver aos próximos 21 dias sem voltar a implorar a Blackwood. E se magoá-lo no processo fosse um bônus, ela aceitaria. Victor recostou-se satisfeito e disse-lhe para explicar as operações de transporte de Blackwood, as suas raízes, horários, pontos fracos e segurança. Vivian começou a falar, entrelaçando cuidadosamente verdades e mentiras no padrão que ela e Marcus tinham planeado. Deu a Victor detalhes suficientemente específicos para parecerem credíveis, mas suficientemente errados para o levar a uma armadilha. O horário de transporte mudou 2 dias. Os nomes dos funcionários foram trocados. A expansão territorial foi invertida em relação à realidade. Victor ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Vivian respondeu a tudo, acrescentando detalhes que ela sabia que soariam convincentes. Quando ela terminou, Victor assentiu lentamente, com satisfação evidente em seu rosto. Ele disse a ela que eram informações excelentes, mas que precisaria verificá-las antes de prosseguirem. Vivian concordou. Victor disse que o embarque que ela mencionou chegaria em 3 dias e, se as informações se provassem corretas, eles discutiriam a próxima fase de sua parceria. Ele se levantou e abotoou o paletó. Disse que entraria em contato, depois fez uma pausa com um sorriso frio e a advertiu para não pensar em fugir, que sabia onde ela e sua irmã estavam e que ela deveria esperar por sua ligação. Victor saiu do café e Vivian permaneceu sentada sozinha, com as mãos tremendo levemente sob a mesa. Ela tinha conseguido. Ele acreditou nela. Agora, tudo o que restava era esperar a armadilha se fechar. 2 dias após o encontro com Victor, Vivian estava sentada no escritório de Marcus, na propriedade dos Hampton, revisando os arquivos que trouxera do escritório. Algo a incomodava. Uma peça que não se encaixava, por mais que ela tentasse. Victor sabia demais. Ele soube rápido demais. Poucas horas após sua demissão, ele entrou em contato. Ele sabia sobre a noite de gala, sobre Preston Cole, sobre o relacionamento entre ela e Marcus. Não era informação que alguém pudesse obter de fora. Tinha que vir de alguém de dentro. Marcus perguntou do outro lado da mesa, onde estava revisando relatórios financeiros, o que ela estava pensando. Vivian ergueu os olhos verdes penetrantes e disse que Victor a abordara no exato momento em que ela se demitiu, como se alguém o tivesse avisado assim que aconteceu. Marcus largou o relatório, dando-lhe toda a sua atenção. E Vivian disse que ele podia pensar que era um espião, mas ela tinha certeza de que era um espião. Ela empurrou uma folha de papel em direção a ele, uma lista das pessoas que tinham acesso à agenda pessoal de Marcus, às informações sobre a Galanite, aos detalhes de sua demissão. Ela disse a ele que a lista era curta. Apenas algumas pessoas sabiam o suficiente para dar a Victor o nível de detalhes que ele tinha. Marcus leu os nomes, seu rosto ficando sombrio a cada um deles. Frank, Joe, Tyler Brooks, o novo assistente que a substituiria, e alguns outros membros seniores de seu círculo íntimo. Marcus disse lentamente que Frank e Joe estavam com ele há mais de 10 anos e que confiava neles com sua vida. Vivian assentiu e disse que também confiava. E isso deixava Tyler. Tyler Brooks, 28 anos, formado por uma prestigiada escola de negócios, contratado apenas 6 meses antes como assistente júnior para lidar com o excesso de trabalho administrativo, enquanto Vivian assumia responsabilidades mais confidenciais e de alto risco. Vivian lembrou-se de ter feito a entrevista com ele, lembrou-se de ter pensado que ele era perfeito demais, com um currículo limpo demais e respostas polidas demais. Ela havia deixado a suspeita de lado porque estava sobrecarregada com centenas de outros problemas. Um erro. Ela disse que precisavam de certeza antes de agir e propôs uma armadilha. Marcus ergueu uma sobrancelha. Esperando, Vivian explicou que dariam a cada pessoa da lista uma versão ligeiramente diferente da mesma informação, pequenos detalhes que poderiam ser identificados. Então, esperariam para ver qual versão chegaria a Victor, e isso lhes diria exatamente quem era o traidor. Marcus achou inteligente, e seu olhar demonstrava o respeito que ela vinha percebendo cada vez mais nele nos últimos dias. Então perguntou onde ela havia aprendido isso.
Vivian respondeu que 4 anos lendo os arquivos dele bastariam para isso, e sorriu levemente ao dizer que ele ficaria surpreso com o que ela havia aprendido, enquanto ele pensava que ela estava apenas organizando sua agenda. Passaram o resto do dia planejando a armadilha. Cada pessoa da lista receberia informações sobre um plano diferente relacionado a Vivian. Para Frank, Marcus disse que ela estava sendo transferida para Boston. Para Joe, ela estava voando para a Europa. E para Tyler, Marcus encenou uma conversa cuidadosamente construída em seu escritório, que ele sabia que Tyler poderia ouvir. Marcus disse que Vivian havia se tornado um risco, que ela sabia demais, e agora que havia se demitido, era um risco que ele não podia aceitar. Então, ele fez uma pausa que parecia calculada e disse que cuidaria dela pessoalmente naquela noite. Quando Vivian ouviu a gravação depois, mesmo sabendo que era uma encenação, ela ainda estremeceu com o quão convincente Marcus soava. Ela viu o quão assustador ele podia ser quando queria. O resultado veio mais rápido do que eles esperavam. Em 12 horas, Victor entrou em contato com Vivian com uma mensagem urgente, dizendo que Blackwood sabia que ele estava planejando cuidar dela naquela noite. Victor poderia ajudá-la a fugir. Ela deveria encontrá-lo às 23 horas, na entrada norte do Scion Park, sozinha. E essa era sua única chance. Tyler Brooks, o traidor, havia se revelado. Marcus leu a mensagem por cima do ombro dela e disse que Tyler estava tentando resgatá-la, levá-la para um lugar seguro e arrancar todos os segredos dela antes que Marcus pudesse silenciá-la. E aos olhos de Tyler, era uma oportunidade de ouro. Vivian assentiu lentamente enquanto um plano tomava forma em sua mente. Ela disse que então eles lhe dariam exatamente o que ele queria. Ela iria ao ponto de encontro. Ela deixaria que ele a levasse. E quando ele a levasse até onde Victor estava esperando, eles teriam os dois. Marcus completou o pensamento por ela, seus olhos cinzentos frios com o cálculo de um predador. Tyler e Victor. Um tiro, 2 alvos. Vivian olhou para ele e viu o homem que amava e o perigoso chefão que o mundo temia fundidos em um só. Ela disse que aquela noite acabaria com tudo e que Victor Kensington aprenderia que ninguém ameaçava o que pertencia a ela sem pagar por isso. Marcus a puxou para seus braços e beijou sua testa com uma gentileza que contrastava com a crueldade em sua voz momentos antes. Então a corrigiu baixinho e disse, o que pertencia a nós? A noite de novembro cortava como uma lâmina quando Vivian entrou no Scion Park às 23 horas. Ela vestia um casaco fino de propósito, fazendo-se parecer alguém correndo com pressa. O minúsculo gravador estava sob o tecido, capturando todos os sons. Ela sabia que Frank estava em algum lugar na escuridão. Joe observava de um local mais alto e Marcus esperava na van de vigilância a cerca de 100 metros de distância. Mas, sozinha sob a luz fraca do poste, ela ainda se sentia profundamente solitária. Um carro preto parou ao lado dela quase sem fazer barulho. A porta traseira se abriu e 2 homens saíram, ambos com a postura de pessoas acostumadas à violência. Um deles se dirigiu a ela como Srta. Hart, com voz monótona, e disse para ela entrar no carro porque o Sr. Kensington estava esperando. Vivian deixou o medo transparecer em seu rosto. E não foi difícil, porque parte dela realmente estava com medo. Ela entrou, espremida entre os 2 homens, e o carro partiu na noite. Eles dirigiram por 15 minutos, serpenteando por ruas vazias, claramente escolhidas para despistar qualquer um que pudesse estar seguindo-os. Vivian sentiu o gravador aquecer contra sua pele e disse a si mesma que Marcus estava ouvindo. Marcus estava rastreando-a. Marcus não deixaria nada acontecer com ela. Por fim, o carro parou em frente a um armazém abandonado em um distrito industrial. Ela foi levada para dentro, onde uma luz fluorescente fria iluminava um vasto espaço vazio. Victor Kensington estava no centro, ainda elegante em seu terno caro, com um sorriso presunçoso nos lábios. Ao lado dele estava Tyler Brooks, com seu rosto jovem, frio e distante, nada parecido com a expressão ansiosa que exibia quando trabalhava para Marcus. Victor a cumprimentou com sua voz suave como veludo e disse que estava feliz por ela ter sido inteligente o suficiente para aceitar sua ajuda, porque Blackwood podia ser implacável com qualquer um que considerasse um traidor. Vivian desviou o olhar para Tyler e fingiu surpresa, dizendo seu nome com uma voz cuidadosamente trêmula, perguntando se ele tinha sido o homem de Victor o tempo todo. Tyler deu de ombros sem nenhum traço de arrependimento, dizendo, o Sr. Kensington pagava melhor e não exigia lealdade cega. Victor deu uma risada e disse que Tyler tinha sido seus olhos e ouvidos dentro da organização de Blackwood por 6 meses, fornecendo-lhe informações inestimáveis, mas que Vivian
era o maior prêmio, porque 4 anos ao lado de Marcus Blackwood significavam que ela sabia de tudo. Vivian disse que já tinha lhe dado informações no café. Tentando manter a voz firme, Victor respondeu que ela lhe dera apenas uma parte. Então se aproximou, com os olhos afiados como facas, dizendo que agora queria tudo. A estrutura financeira de Blackwood, suas relações políticas, o nome de todos os funcionários que ele controlava e, o mais importante, a fraqueza de Blackwood. Vivian recuou um passo até que seus ombros pressionassem o peito de um dos guardas. Ela disse que precisava de garantias sobre sua segurança, sobre Sophie. A voz de Victor ficou fria quando ele disse que ela não estava em posição de negociar, que ela lhe daria o que ele queria e, se as informações fossem valiosas, ele consideraria deixar ela e sua irmã viverem. E isso era tudo que ele podia prometer. Foi nesse momento que Vivian soube que só precisava ganhar mais alguns minutos. Ela disse, tudo bem, com voz de rendição, e começou a falar, dizendo que Marcus tinha várias camadas de proteção e que nem mesmo ela sabia de tudo, prolongando o tempo de propósito, acrescentando detalhes que não importavam, dando voltas em torno de informações que sabia que não causariam danos. Victor ouvia com impaciência cada vez mais visível, enquanto Tyler permanecia imóvel como uma pedra. Então aconteceu. A porta do armazém se abriu com um estrondo trovejante. Os homens de Marcus entraram com precisão militar, armas já sacadas, selando todas as saídas. No caos de alguns segundos, os homens de Victor foram derrubados, desarmados e imobilizados no concreto frio. Tyler tentou correr e Joe o derrubou com um único soco, e então Marcus entrou. Ele se movia como um fantasma em um terno preto, cada passo ecoando pelo espaço que de repente ficou em silêncio total. Seu rosto era uma máscara de controle perfeito, mas seus olhos cinzentos queimavam com raiva congelada, do tipo que não se manifestava, cristalizada, do tipo que poderia destruir o mundo sem sentir remorso. Ele disse o nome de Victor, sua voz ressoando pelo armazém, baixa e perigosa, como o rosnado de um animal, e disse que acreditava que Victor tinha algo que lhe pertencia. Victor empalideceu ao perceber que havia sido enganado. Ele olhou para Vivian, com compreensão acendendo em seus olhos, e ela viu o momento em que ele juntou as peças. Ele disse que ela o havia armado, que ela o havia armado perfeitamente. Marcus veio para o lado de Vivian e colocou a mão em sua cintura com posse e proteção. Ele disse que ela não havia armado para Victor. Ela lhe deu exatamente o que ele merecia, destruição. Então ele se virou para Tyler, que estava sendo segurado no chão por Joe, e disse que Tyler o havia traído a confiança que ele depositara nele e que havia consequências. Tyler tremeu, toda a sua confiança anterior desaparecida, e tentou dizer, Sr. Blackwood, eu posso explicar. Marcus o interrompeu e disse que não havia necessidade. Então mandou Joe levá-lo embora e disse que lidaria com ele mais tarde. Então Marcus voltou a encarar Victor, e o sorriso que tocou sua boca era tão frio que fez Vivian tremer, mesmo estando ao lado dele. Ele disse que Victor Kensington havia ameaçado sua mulher, colocado câmeras no quarto dela, ameaçado sua irmã e pensado que poderia se safar. Victor engoliu em seco. Todo o seu charme desapareceu e ele tentou dizer Blackwood. Eles poderiam negociar. Marcus respondeu simplesmente que não poderiam. Marcus não matou Victor Kensington. A morte teria sido rápida demais, misericordiosa demais, fácil demais. Em vez disso, ele fez algo muito pior. Destruiu tudo o que Victor havia construído. Nos dias que se seguiram, Vivian viu o império de Victor desmoronar pedaço por pedaço, como um castelo de areia sendo levado pela maré. Marcus havia se preparado para isso com antecedência, e desde a noite no armazém, já tinha as armas necessárias para aniquilar um inimigo sem derramar sangue. Na manhã seguinte, uma lista das negociações ilegais de Victor foi enviada a todos os jornalistas proeminentes de Nova York. Arquivos sobre suborno, lavagem de dinheiro e acordos secretos com funcionários corruptos apareceram na imprensa como cogumelos após a chuva. As contas bancárias de Victor foram congeladas quando as autoridades fiscais federais abriram abruptamente uma investigação. Os aliados que ele cultivou por 2 décadas viraram as costas em um piscar de olhos, porque ninguém queria se ligar a um navio que estava afundando. Vivian leu as notícias em seu laptop, sentada no escritório de Marcus na propriedade dos Hampton, e sentiu uma estranha satisfação da qual não se orgulhava totalmente. Victor Kensington, o homem que havia instalado câmeras em seu quarto, o homem que havia ameaçado Sophie,
O homem que acreditava que ela não passava de uma presa fraca que poderia ser usada, agora estava perdendo tudo. Não sua vida, mas tudo o que fazia aquela vida valer a pena. Marcus entrou com uma xícara de café e disse a ela que Victor havia sido preso naquela manhã, que o FBI o estava detendo por lavagem de dinheiro e suborno de funcionários federais, e que ele não sairia da prisão por pelo menos 20 anos. Vivian olhou para Marcus e a pergunta que ela queria fazer há muito tempo finalmente saiu, perguntando por que ele não havia matado Victor quando poderia ter feito isso e ninguém saberia. Marcus sentou-se ao lado dela, seus olhos cinzentos voltados para a janela, para o oceano à distância, e disse que a morte acabava com tudo, que Victor não sofreria mais, não se arrependeria mais, não sentiria mais nada. Mas viver em humilhação, ver tudo o que construiu ser destruído, saber que havia perdido completamente e não poder fazer nada para mudar isso. Essa era a verdadeira punição. Ele se virou para ela e em seus olhos cinzentos havia algo mais profundo do que um cálculo frio. E ele disse que Victor havia ameaçado o que lhe pertencia. Havia consequências para isso. E as consequências tinham que ser severas o suficiente para que qualquer outra pessoa que pensasse em fazer o mesmo pensasse duas vezes. Vivian colocou a mão sobre a dele, sentindo a força e o calor sob seus dedos, e perguntou sobre Tyler. O rosto de Marcus não revelou nada quando ele disse que Tyler Brooks não era mais um problema. Ela não perguntou mais nada, porque havia coisas no mundo de Marcus que ela havia aprendido a não investigar. Tyler havia traído a confiança de Marcus, vendido informações a um inimigo e colocado Vivian e Sophie em perigo. E qualquer que fosse a consequência, ele havia causado isso a si mesmo. Marcus mudou de assunto e disse que Sophie queria vê-la, que ela estava em um abrigo em Long Island e que Joe disse que ela tinha 1 milhão de perguntas. Vivian soltou um suspiro lento, porque a conversa com Sophie era algo que ela tanto desejava quanto temia. Sua irmã merecia a verdade, mas a verdade poderia mudar para sempre a maneira como Sophie a via. Vivian disse que iria vê-la, mas precisava de tempo para se preparar, para encontrar uma maneira de explicar por que sua irmã havia trabalhado para a máfia por 4 anos sem dizer uma palavra. Marcus apertou sua mão gentilmente e disse que ela não trabalhava para a máfia. Ela trabalhava para ele e para o que quer que o mundo chamasse ele. Para ela, ele era apenas o homem que a amava. Vivian olhou para ele, o homem que havia destruído um inimigo por ela, o homem que havia protegido sua irmã como se ela fosse sua própria família, o homem que havia lhe mostrado que o amor podia existir mesmo dentro da escuridão. E ela disse que sabia e que era por isso que ainda estava ali. Lá fora, à janela, o sol se punha no oceano, tingindo o céu de laranja e vermelho. Um capítulo havia terminado. Victor Kensington estava arruinado. Tyler Brooks havia desaparecido. Sophie estava segura. Mas Vivian sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo de uma nova vida. Uma vida em que ela não mais ficava nas sombras atrás de Marcus Blackwood, mas ao lado dele como uma igual, reivindicada, e pertencendo inteiramente e exatamente onde ela queria pertencer. 3 semanas após a prisão de Victor Kensington, Vivian recebeu a ligação que esperava há muito tempo. Uma notificação criptografada apareceu no celular descartável de Vivian. Era a agente Victoria Hayes, do FBI, entrando em contato por um canal seguro que haviam tentado estabelecer semanas atrás. A mensagem era clara: imunidade total e proteção de testemunhas em troca de tudo o que ela sabia sobre o Império Blackwood. Eles estavam dispostos a oferecer imunidade total, proteção de testemunhas e uma quantia substancial de dinheiro para que ela pudesse começar uma nova vida, e tudo o que ela precisava fazer era cooperar. Vivian ficou parada na janela do escritório de Marcus, olhando para Manhattan, a cidade que ela chamava de lar há 4 anos. Ela pensou em tudo o que havia acontecido, a galanite, a humilhação, a dor quando acreditou ter sido traída e a verdade que descobriu depois. Ela pensou em Marcus, na maneira como ele destruía inimigos para protegê-la, na maneira como ele a olhava como se ela fosse o centro do seu universo. Ela agradeceu a agente Hayes pela oferta, com voz calma e firme, e disse que recusava, silêncio do outro lado da linha. A agente perguntou se ela entendia que estava abrindo mão da chance de escapar desse mundo perigoso. Vivian respondeu que entendia que estava escolhendo ficar com o homem que amava e que essa era sua escolha. Ela desligou, virou-se e viu Marcus parado na porta, os olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. Ele disse que tinha ouvido tudo, não como uma pergunta.
Vivian disse que queria que ele ouvisse porque precisava saber que estava ali porque queria, não porque não tinha outra escolha. Marcus levantou a mão e acariciou sua bochecha, seus dedos deslizando sobre sua pele, como se ela fosse algo tão precioso que ele temesse quebrá-la. Ele disse que havia algo que queria dizer, que queria que ela se tornasse sua conselheira. Vivian olhou para ele, certa de que havia ouvido mal. Uma conselheira, alguém que estaria em pé de igualdade com ele e ajudaria a tomar decisões que poderiam moldar um império inteiro. Uma posição de poder e confiança absoluta, um papel tradicionalmente reservado para homens que provaram sua lealdade ao longo de décadas. Ela disse que ele era louco, que tinha 27 anos e que seu povo nunca aceitaria isso. Marcus respondeu que seu povo aceitaria tudo o que ele dissesse para aceitar. E depois do que ela fez com Victor, depois de ter visto o espião quando ninguém mais viu, depois do plano que ela elaborou e executou com perfeição, eles seriam tolos se não reconhecessem seu valor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e Vivian sentiu seu coração parar. Mas quando ele a abriu, não era um anel. Era uma chave de latão antigo, gravada com padrões intricados. Marcus explicou que era a chave da casa ancestral de sua família na Sicília, onde seu avô começou tudo, onde a linhagem Blackwood realmente começou. Ele disse a ela que nunca havia dado essa chave a ninguém, e nem mesmo sua mãe sabia que ela existia. Vivian pegou a chave e sentiu seu peso na palma da mão. Ela perguntou o que significava ele estar dando isso a ela. Marcus disse que, em sua família, dar a alguém a chave da casa ancestral significava dar acesso à sua história, ao seu legado, ao seu futuro, e era uma promessa de que ela pertencia não apenas a ele, mas a tudo o que ele representava. Ele pegou a mão dela e a levou para o terraço da Torre Blackwood. Manhattan se estendia abaixo deles, brilhando na noite como 1 milhão de estrelas caídas na terra. O vento estava frio, mas o calor de Marcus ao seu lado a impedia de senti-lo. Marcus disse que ainda não estava pronto para pedi-la em casamento. E Vivian sentiu uma pontada de decepção antes que ele continuasse, dizendo, não agora. Que era uma conversa que deveriam ter quando ela tivesse tempo para entender completamente o que aceitar isso significaria. Ele a virou para ficar de frente para ele, os olhos cinzentos brilhando à luz da cidade, e prometeu que, quando pedisse, seria porque não conseguia imaginar seu futuro sem ela. Não como assistente, não como a mulher 2 passos atrás dele, mas como a mulher ao seu lado, igual, reivindicada para sempre. Vivian sentiu as lágrimas brotarem, mas desta vez não por causa da dor. Marcus disse que a amava, simples e certo, como fazia tudo, e que a amava muito antes de se permitir admitir isso, e que passaria o resto da vida provando que ela tinha razão em confiar nele. Vivian o puxou para baixo e o beijou sob o céu noturno de Nova York, no meio do império que construiriam juntos. E quando finalmente se separaram, ela disse as palavras que guardava dentro de si há muito tempo, dizendo que o amava, Marcus Blackwood, que o amava com toda a escuridão e toda a luz, e que ficaria ao lado dele, não porque não tivesse outra escolha, mas porque era ali que ela queria estar. 4 anos antes, uma garota de um parque de trailers entrou no escritório de Marcus Blackwood, procurando um emprego para pagar a mensalidade da irmã. Ela encontrou mais do que isso. Ela encontrou uma força que não sabia que tinha. Ela descobriu o valor da lealdade e da coragem. E ela encontrou o amor no último lugar que esperava. 4 anos antes, ela era invisível. Agora, ela era insubstituível. Não porque Marcus disse isso, mas porque ela provou isso. A história de Vivian e Marcus nos lembra que o amor às vezes vem dos lugares mais inesperados, que a verdadeira força não reside no poder exterior, mas na coragem de defender as pessoas que amamos, e que a lealdade, quando dada ao lugar certo, é recompensada da maneira que merece. Às vezes, a vida nos coloca em circunstâncias difíceis, mas é a maneira como enfrentamos as adversidades que define quem somos. Se você achou que essa história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder histórias emocionantes todos os dias. O que você acha dessa história na vida real? Você já enfrentou momentos em que a lealdade e o amor foram testados? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Queremos muito saber o que vai no seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias tranquilos. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.